E aí, meu irmão? Bom dia. Bom dia. Beleza? Tudo bem? Beleza. Acho que o sinal deu uma oscilada aqui, que deu uma travada, deu umas coisinhas, depois foi. É, aqui também. Parecia que tava meio travadinho. Mas Mas rola agora, aparentemente, tá tudo normal. também. Tá um pouquinho trêmula, mas dá, acredito que acho que vai estabilizar. Ah, legal, legal. É que a pequena acordou, mas dormiu. Aí deixa ela descansar um pouquinho mais, enquanto ela tava bem agitadinha. É, deixa descansar. Tem que deixar dar uma dormidinha, senão. É isso aí. Então, mais um dia, são já 99 dias fazendo live, né, meu irmão? Né? Caramba, tem bastante coisa, hein? Tu quer começar? O que temos aí Ó, de que sairá dessa mente magnífica? mente magnífica nenhuma, cara. Mente magnífica, se depender dela, nada. Vem lá de cima. Desce direto. Essa conexão é boa. Boa. Cara, ontem eu estava conversando com uma amiga a respeito de emoções, né? E estava conversando com ela e falando para ela, olha, sei, a gente pensa muitas vezes em questões assim da nossa vida, né? Por que que às vezes nós repetimos, né, determinados padrões? Por que que às vezes a gente chega a um determinado ponto e não consegue passar daquele ponto? Por que que às vezes parece que tá tudo travado, a coisa não caminha, né? E a gente estava conversando sobre isso e eu falei para ela, eu acho que a base de tudo isso é o tipo de emoção que nós alimentamos. Né? Mas como assim? Eu falei, vou te dar um exemplo. Aí dei um exemplo para ela. Experimente fazer um exercício qualquer dia. Você já deve ter feito alguns, né? E provavelmente vai fazer outros na vida, né? Todo mundo vai fazer, em que normalmente as pessoas pedem para você, olha, eu vou te falar uma palavra e a primeira coisa que vier na cabeça você escreve, tá? E aí a pessoa fala assim, por exemplo, doce. E aí você vai ver na tua cabeça guarda-chuva. Aí você fala, guarda-chuva? O que que guarda-chuva tem a ver com doce? Aí você começa a racionalizar, né? Não, cara, guarda-chuva não tem nada a ver com doce. Doce, guarda-chuva, doce, o que posso colocar? Açúcar, né? Açúcar, é açúcar. Mas açúcar você racionalizou, você foi pro teu consciente, você processou a informação. Claro que não vai demorar tanto quanto eu estou explicando, é uma coisa muito rápida, né? Nosso pensamento é muito Uhum. rápido, mas aquilo, a primeira coisa que veio na tua cabeça, seja através de uma palavra, seja através de uma visão, alguma coisa, você nega aquilo, você não coloca, né? Aí eu fui para, sim, aí você vai falar uma outra palavra, por exemplo, calor, aí vem chuveiro, aí você coloca chuveiro. Mas chuveiro não, tô chuveiro, calor, o que que tem a ver uma coisa com outra? Não, vou colocar praia, praia tem tudo a ver com calor e tal. Então, assim, o que que isso significa, cara? Se você analisa, você fala, pô, mas, meu, uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Pô, mas começando a analisar, você fala doce guarda-chuva. Aí eu falei para ela assim, lembra quando não sei se era da sua época, provavelmente, né? O Você ia guarda-chuvinha de comprar, chocolate? porque o vizinho saiu aqui, e os cachorros ficam animados. Falou, né? Então, quando você Eu era vou te falar pequeno, que esse vizinho sai mais. você ia na padaria, aí você tinha aquelas caixinhas assim, que tinha um monte de guarda-chuvinhos pequenos, com cabinho colorido. Ruim pra caramba, mas muito ruim. Você Chocolate hidrogenado, né? Oi? Aquele chocolate hidrogenado, né? Que chocolate que tinha gosto de margarina, cara. Era horrível, era horrível. E aí, assim, você comprava aquele chocolate, né? E era muito ruim. Aí eu falei assim, pô, então de repente você associou doce guarda-chuva por conta desse chocolate, que é uma memória que você tem da infância, né? Que você ia comprar um doce. E a primeira coisa que te veio na cabeça foi essa questão do chocolate. Mas, onde é que está a emoção nisso? É provavelmente alguma coisa que aconteceu relacionada a isso. Talvez o fato de você ter
indo na padaria tenha sido uma experiência diferente para você. O fato de você ter visto aquele doce te encantou, te gerou uma emoção diferente. Então, isso são as emoções que nós carregamos guardadas lá no nosso inconsciente e que, de uma forma ou de outra, se expressam. E por serem inconscientes, né, nós não temos essa noção, né, do que é, do que realmente significa. E aí eu estava falando para ela, pô, e o chuveiro com calor? Pô, o chuveiro com calor, né, talvez quando você, dia de muito calor, você chega em casa, chegava da escola, quando era criança, alguma coisa, queria tomar muito calor, né, ainda mais aqui em Santos, queria tomar um banho frio para poder dar uma resfriada no corpo, né, e tal. Então, de repente, você associa o calor por conta dessa sensação, por conta dessa emoção, né? Então, veja, existem coisas que vêm na nossa mente, nós não entendemos o porquê, mas por trás disso está associado alguma coisa muito forte, que é a questão da emoção, e que isso vai ditando, né, as nossas ações, vai ditando os nossos resultados, vai ditando o nosso comportamento. Porque é comprovado já que 95%, né, da nossa consciência, ela é inconsciente, né, digamos assim, a nossa mente ela é inconsciente. Nós somos comandados pelo inconsciente o tempo inteiro e a gente não percebe isso, né? E aonde que a gente chega nisso, na questão da emoção? Cara, quanto é importante a gente parar um pouquinho e durante o dia, é claro que a gente entra naquela bola de neve, né? Que são os dias, né? Que você acorda, já vai trabalhar, já isso, já aquilo, um monte de coisa, e a gente não se atém a isso. E mesmo se a gente quiser se ater, vai demorar um pouquinho, às vezes vai passar. Mas é importante procurar ficar prestando atenção nas emoções que nós estamos sentindo. Aquilo que está gerando as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? As emoções que estão associadas aos pensamentos, as coisas que vão acontecendo, o que elas vão provocando dentro de mim. Por quê? Quando eu começo a prestar atenção na minha emoção, eu começo a perceber duas coisas. E isso, quem fizer esse exercício vai perceber. Primeiro, a emoção ela é um sentimento. Então, se eu focar nela, só nela, eu vou começar a entender esse sentimento. Eu vou falar, poxa, eu tô com raiva, porque eu tomei uma fechada no trânsito, mas o que é a raiva, né? Deixa eu ver o que é esse sentimento de raiva. O que ele provoca no meu corpo? Ah, meu coração está disparado, eu fico agitado, né? Enfim, fica aquela queimação no estômago, tô com vontade de explodir e tal. Mas é só um sentimento. Esse sentimento ele é alimentado por alguma coisa, por aquilo que eu penso. E aí, esse pensamento, conforme mais eu foco nele, mais eu alimento ele, né, mais eu vou dando corda, mais eu me prendo nele, vai gerando essa emoção, vai aumentando essa emoção. E aí a tendência é eu começar a lutar contra essa emoção. Chegar e falar assim, não, pô, mas também eu não posso ficar com raiva. Afinal de contas, pô, o cara me fechou, mas eu queria ir lá e falar umas poucas e boas pro cara, então eu tô resistindo, mas calma, não, calma, deixa pra lá, não vou fazer isso, vou procurar manter a calma. Então, você começa a ter uma resistência a essa emoção. E tudo aquilo que a gente começa a resistir, começa a brigar, vamos dizer assim, eu começo a colocar o foco, né? E aquilo que eu coloco o foco em alguma coisa negativa, eu só vou conseguir mudar aquilo quando eu mudar o pensamento, mudar a forma de pensar, colocar minha atenção em outra coisa. Por exemplo, se eu falar para você aqui, tu já viu algum elefante cor-de-rosa? Aí tu vai falar, não, nunca vi. Pô, imagina um elefante cor-de-rosa. Como é que é? Ele devia ser engraçado, né? Elefante cor-de-rosa. Agora sim, não pense em elefante cor-de-rosa. Você vai ficar pensando no elefante cor-de-rosa. Cara, não pensa mais. Vamos agora prestar atenção aqui na live e pensar, mas não pensa mais em elefante cor-de-rosa. E você vai ficar lutando com esse pensamento. Até o ponto que eu chegar para você e falar, cara, o que você vai fazer hoje às 9 horas da manhã? Aí você já vai para outro pensamento. Então você vai deixar de pensar no elefante. Então a emoção é mais ou menos a mesma coisa. Quando eu estou brigando com ela, eu não quero admiti-la, não posso ser nervoso, não posso ficar bravo, não posso ter raiva, né? Não pode ser assim, tem que mudar isso. Eu estou gerando um conflito com ela, então eu estou alimentando ela. A partir do momento que eu chego e falo assim, não, pô, fiquei bravo, fiquei irritado, o que eu senti? Eu senti aquilo, senti aquilo outro, mas é só uma emoção, porque afinal de contas, o pensamento que vai alimentar aquilo, eu já vou deixando de lado, eu não vou alimentando o pensamento.
né? Pô, o cara às vezes me fechou porque tá com pressa, precisa atender uma emergência, deixa o cara, isso é problema dele. Eu tô bem, não aconteceu nada, tá tudo em ordem, né? Sigo a minha vida aqui e eu vou ficar em paz. Então, né, analisei a emoção, isso é inteligência emocional. E quando a gente começa a aplicar, lógico que isso são exemplos simples, né? Mas quando a gente começa a aplicar em determinadas áreas da nossa vida, por exemplo, no trabalho, com a família e em outras coisas, a gente consegue ter resultados melhores, a gente consegue ter, mudar a forma como as coisas estão acontecendo na nossa vida. Porque elas justamente acontecem do mesmo jeito porque falta um pouco essa inteligência. Eu não consigo entender a emoção, não consigo me render à emoção e anular ela, fico confrontando com ela, e esse confronto vou alimentando pensamentos que vão me levar ao mesmo tipo de comportamento e os mesmos tipos de resultado. Então, quando a gente vem aqui e fala assim, pô, vamos acordar diferente, né? Vamos agradecer, né? Vamos acordar com gratidão, pô, afinal de contas recebemos mais um dia, mais uma dádiva, né? Vamos focar no momento presente. É justamente esse convite a começar a mudar esse padrão, esse comportamento, porque quando nós entramos nesse sentimento de gratidão, nós elevamos as nossas emoções. E quando nós elevamos as emoções, nós começamos a mudar as coisas das nossas vidas. Porque nós vamos começar a deixar as coisas do outro lado. Então, se eu presto atenção naquilo que está ao meu redor, poxa vida, que eu posso ser grato e que eu não percebo, eu estou deixando todas aquelas emoções que eu fico me apegando, né? E vou deixando ela de lado. Mas isso eu só consigo a partir do momento que eu começo a prestar atenção nas emoções que estão prevalecendo, que estão predominantes nesse momento. Então, começar pensando um pouquinho hoje a respeito disso, né? Com base nessa conversa produtiva aí que eu tive com a minha amiga ontem à tarde, que foi assim, fora de série, cara. Eu não vou nem trazer o papo que eu tive segunda-feira lá no podcast, porque aí vai bugar nossa mente aqui. Mas porque você trouxe dados que era para ser. Primeiro, viu duas vezes a informação sobre o que está no consciente e o que está no inconsciente. Então, hoje, nessa formatrina de composição da nossa mente, 5% mais ou menos aí é o que a gente explora e o resto é tudo no inconsciente. Sim. Separei duas reflexões aqui, duas palavras para refletir: interno e externo. Foi Isso. falando, foi vindo à cabeça aqui algumas coisas, fui bugando aqui os pensamentos. Então, como você trouxe a questão da emoção, eu, cara, por que veio isso agora, sabe assim? E aqui anotando um monte de coisa, e aí o caminho se abriu aqui. A maioria das emoções é pautada pelo inconsciente que você viveu em algum momento, né? Uhum. Maioria dos estímulos não necessariamente vem do teu consciente. Maior parte dos estímulos, bem provável que por método de proteção, né, enfim, por gerações que alimentaram aquele comportamento, comece a te trazer, né, algumas, qual a palavra que eu posso usar? Mais alguns estímulos, vamos colocar assim. E por que eu estou trazendo isso? Porque aí, quando falei emoção, é, externo, emoção, externo, sabe? Emoção, externo. Aí tu pega emoção, tem uma ação lá no final. Então, bem provável que quando a gente está na emoção de algo, a gente, se for uma emoção boa, né, a gente até quer ficar mais tempo vivendo aquele negócio, Isso. e aí a gente não vive. Já reparou isso? A emoção é legal, mas rapidamente a gente dispersa. Presta atenção nisso. Uhum. Assim, você está vendo uma emoção, sei lá, enfim, é tanta coisa que pode vir, mas o que eu quero dizer com isso? Porque na emoção boa, geralmente é o que está no agora, naquela Uhum. presença. É isso aí. E como a gente tem um turbilhão de pensamentos, de estímulos, a gente não fica tanto tempo naquilo. Passa rápido.
A gente não valoriza tanto aquilo. Verdade. Você vai entender onde eu quero chegar. Uhum. E aí, uma ação que vem do interno, né? Que aí não tem a emoção. Então vamos tratar só de uma ação interna. Qual que é a ação interna? Então, se eu tenho um percentual baixo de consciência que dita muitas coisas sobre quem eu sou, sobre a forma que eu quero encarar as coisas, eu tenho que ter uma intencionalidade. Então, assim, a gente não está aqui na live para romantizar a emoção de ninguém, né? Não romantizar nenhum sentimento. Na verdade, é a gente saber conviver com eles É, e, de certa forma, abrir caminho para essa expansão dessa consciência isso e aí. dar alguns saltos quânticos aí na realidade. Exatamente. Então, quando eu tenho a intenção, o exemplo que você deu de eu pensar no elefante, enfim, o exemplo de você pensar numa palavra. Quando você está no momento mais evoluído, você vai pensar porque você quer viver aquilo, mas talvez para você que esteja tão evoluído não vai fazer tanto sentido. Porque você tem já aprendeu um caminho de trabalhar essa emoção, que é o que Isso. você falou. Quando a gente está com a consciência mais expandida, cara, não vale a pena, cara, você brigar no trânsito. Não vale, cara. Tu tá perdendo tempo, tu tá gastando energia e tá ganhando energia que talvez não era sua. Isso aí. Isso Então, aí. assim, olha quantas coisas você perde. Porém, quando você tem a intenção, né, você trabalha essa intencionalidade de alimentar aquilo que você sabe que é bom e edifica, experimente. Então, fica aqui um recado: experimente fazer o contrário do que a grande maioria faz. E aí não estou romantizando o sentimento, não estou falando que você, não, tá tudo positivo. Não, não é, cara. Esse é Não, isso humano, você não. vai sentir. Mas a intenção de dominar essa emoção que pode te levar para algo muito mais escalo. Eu já contei aqui na live, em alguma outra live, né? A gente já fez tantas agora que às vezes confunde se foi fora, se foi dentro, mas eu falo isso na prática. Geralmente, acho que 90% do que eu falo foi vivido na prática minha. Os outros 10% que eu falo que eu não vivi na prática é porque eu hoje me permito a entender e respeitar e conviver com pessoas que me passam credibilidade. Isso aí. Então, se o Marcos está me falando, é um cara que a gente já está fazendo trabalho junto um tempão, e ele me fala algo que ele viveu, peraí, eu não preciso viver aquilo que ele viveu para eu sentir, para eu falar. Não, eu posso usar o exemplo do Marcos, cara, tem um amigo assim, assado, que o cara brigou no trânsito e hoje não está no meio de nós. Sim. Eu preciso viver isso para poder falar Claro sobre que isso? não. Não. Então, assim, agora, na prática que eu vivi, e aí vem ao encontro, né, desse nosso assunto aqui, que é importante pra caramba, é a gente entender que em uma fração de segundos, tudo pode ir pro ralo pela, por você não ter a intencionalidade de alimentar aquilo que é bom. Sim. Então, meu exemplo, que eu já devo ter contado em live, eu tô indo correr uma prova em Peruíbe. Cara, 5 e pouco da manhã. Meu coração cheio de alegria por fazer aquilo que eu amo fazer, correr, me movimentar e tal. Tava escutando umas músicas muito bacanas no carro. Então, assim, cara, zen, eu e Deus, eu e minha mente, eu e meus pensamentos. E do nada, um cara, e eu na direita, devagarzinho, sem pressa, saí bem antes. Cara, me fecha e, cara, mas assim, foi 2 dedos pra ele não me pegar. Como se ele entrasse. Eu falei, pô, até pensei que ia ser assaltado, sei lá, alguma coisa assim. Aí o Sim. cara deu uma reduzida e acelerou. Aí veio aquele Cícero velho, né, que até então não tinha a consciência que eu tenho hoje. Eu acelerei o carro, cara, mas assim, não pensei 2 vezes. Acelerei o carro e fui atrás, assim, sabe, assim, transtornado. A energia do cara sem ter falado mais já. E aí,
quando eu tive a oportunidade de parar do lado, né, assim, alcançar o carro dele, que fui baixar o vidro, ele também baixou e já apontou uma arma na minha direção. Cara, aquilo me fez refletir tanto, tanto. Porque diversas vezes, isso é um exemplo já, mas você vê como a vida ela também te leva para o caminho para que você corrija. Se está acontecendo muita coisa estranha na sua vida repetidamente, cara, para ali um pouquinho. Tem uma coisa. Entenda esse movimento que você tem alguma coisa para aprender, porque os sinais estão aí. Então, tinha acontecido algumas situações na minha vida que eu coloquei em risco não só a minha vida, mas a vida da minha esposa, da minha filha, porque eu discuti em trânsito, cara. Quantas coisas a gente vê aí, é que hoje eu não assisto TV, assim, de notícias, essas coisas, mas quantas vezes eu perdia meu tempo vendo, e aí não é nem perder tempo, né? Porque hoje eu posso até falar do exemplo, mas assim, de situações que no trânsito, por causa de uma fechada, um pisca-alerta que não deu, uma freada, os caras saem na porrada, né? Não, Não teve aquela situação aqui em Santos, aqui, que o cara deu uma voadora no senhor lá e veio a óbito, né? então, Então, assim, então, essa intencionalidade, essa intenção de alimentar aquilo que é bom, de ter vai te poupar muita coisa e vai fazer você dar saltos de evolução. Então, assim, experimenta quando acontecer algo dessa forma, mesmo que você esteja certo. Chega para a pessoa ali, me desculpa, me desculpa. Assim, não precisa ser irônico, mas, cara, me desculpa. Não fala nada, se a pessoa não fala nada, segue o caminho. Cara, você não vai perder aqueles segundos que você está ali, ou minutos, ou horas, dependendo da situação. Você não carregou nada, só aconteceu. Você está vivo. Não aconteceu nada de. Mesmo se tiver acontecido, cara. Então, assim, depois disso, eu fui testado várias vezes. Mas muitas vezes. Pô, batiam no meu carro. Eu levantava. Pô, mas fica tranquilo, vamos resolver, tal. O que aconteceu? Tal, não, beleza, tal, tal. mesma Pronto. coisa, cara. Mesma coisa. Ah, cara, teve uma situação que eu fui o errado. Eu saí da vaga que eu estava e raspei o carro do cara. Tava com o carro reserva, a ré dele era como se fosse uma primeira marcha, só que você tinha que apertar um botão. Eu engatei ali a ré sem apertar o botão, fui para frente, em vez de ir para trás. E aí fui arrumar, piorei mais ainda. E era uma Territory lá da Ford, aquele carrão e tal. E o cara desceu, mas pensa, brabo. Meu carro, meu carro, meu carro, meu carro. Para não estender tanto, eu falei, cara, a gente não vai resolver dessa forma, cara. A gente vai acabar brigando aqui se você não. Você quer que eu sorria? Não, não quero que você sorria. Só não quero que você leve a voz, porque isso aqui vai ser resolvido, cara. Eu não falei que eu não vou resolver. Eu não falei que você foi o culpado. Eu fui culpado, meu amigo. Eu fui culpado. Eu vou arrumar. Fica tranquilo. E ali fui acalmando os ânimos. Falei, ó, cara, tá aqui meu contato. Aqui dá o seu contato. Eu vou ligar para você. E aí a mulher sai de dentro do carro, meu irmão. E ela tava chorando lá dentro. Assim, tava com o rosto de quem tava chorando. E eu provavelmente eles tinham brigado no carro, estava ali uma situação muito ruim, e o que talvez seja para piorar a situação, talvez tenha sido uma situação da vida que, motivado por alguma coisa, falou, não, calma aí, não engata a marcha certa não, pô. Engata errada, bate no carro aí, porque tá acontecendo uma coisa ali meio estranha. Não sei, cara, eu não sei. Só que eu fui movido de amor, cara. Eu falei com tanto carinho, só que eu me impus. O cara era grande, maior que eu. Falei, cara, não vai adiantar a gente resolver isso aqui. Vamos resolver tranquilamente, tal, tal, tal. Aí foi quando a mulher saiu e eu pude perceber. Falei, não, fica tranquilo, não vai passar disso. Ficou com o meu contato até hoje, meu irmão. O cara não me ligou. Até hoje. E eu não peguei, porque na verdade, quando eu fui falar, dar o teu contato, não, me dá teu contato aqui e tal. Aí deu meu cartão para ele e tal. Enfim, não me ligou. E eu falei, caraca, eu estava naquela Tu teve inteligência situação. emocional, tá vendo? Hã? Tu teve inteligência emocional. Então, e depois eu Esse é ainda a pude, questão. e ainda pude aprender com isso, porque eu senti uma energia ali Isso aí. ruim, e eu falo, cara, eu acho que eu fui uma ferramenta boa nesse momento, cara. Mas a Eu fui uma gente não ferramenta boa. entende. Então, assim, para não dispersar tanto, porque são aprendizados, mas teve outras.
minha filha na pandemia, minha filha quando nasceu, o cara que colocou o carrinho, enfim, teve várias. A gente pode falar em outra live. O que é mais importante? Como que eu. Ah, beleza, você falou tudo isso, você está numa outra fase, o Marcos está em outra fase, e eu, que não estou nessa fase, que só tem acontecido coisas ruins comigo. Então, assim, dentro desses 95% que a gente não tem consciência, a gente consegue fazer algumas faxinas, né? A gente consegue trabalhar algumas coisas que nem vieram de nós. São nossas, mas não vieram de nós. A gente já vem carregando de várias gerações. A gente traz traumas, a gente traz abandonos, a gente traz diversos sentimentos aí que não são legais e que são importantes. Mas quais deles que eu não me aprofundei e não trabalhei isso? Então, assim, conselho que eu dou: vivam experiências positivas, experiências onde te traz para a presença, para o sentimento de gratidão, para as coisas que fazem bem para a humanidade, né? Que fazem bem para você. E pratica o que está mais fácil para ti. Começa pelo começo. Então, assim, se você todos os dias acorda e não sabe o que vai fazer, só sabe que tem que trabalhar, tem que rever. Exatamente. Se você não está lembrando das coisas, tem contato com muitas pessoas, mas tua cabeça tá. Calma aí, cara, você tem que dar uma parada aí e organizar esses pensamentos. Como que eu faço isso? Terapia, mentoria, livros, meditações, orações. Cara, tudo que for bom, o nome já está dizendo, é bom. Sim. Alimenta. Alimenta isso e as coisas vão se abrindo. Não tem uma receita do bolo, cada um tem uma vida, cada uma tem uma vivência. Mas uma certeza e é uma lei universal. Planta o bem, nasce o bem. Faça o bem, É isso, volta ao bem, é isso aí. né? Então, e aí não é, estou fazendo bem, mas está voltando mal. Calma, porque o mal está voltando para você continuar fazendo bem em cima do mal que está voltando, pô. É. Talvez seja o mal de algum mal que você tenha feito que está voltando agora. Então, é isso que eu tô te falando. Pô, mas agora eu tô um ano fazendo só coisas boas e ainda continuam acontecendo coisas que não são tão boas. Cara, mas quantos anos você tem? Só para ter consciência leva 7 anos. Só para ter consciência leva 7 anos. Aí então, de 7 para frente, você fez tantas coisas que não é. Às vezes a gente acha que o que a gente faz agora e da forma que a gente faz voltará para a gente da mesma forma. E não é. Não é, cara. Não Não é. é. Mas vai voltar. A conta vai ser paga. Quando a gente fala que não tem almoço grátis, é porque não tem, cara. Não tem não, cara. Não tem não. Não tem almoço grátis. Fez o bom, vai receber o bom. Fez o ruim, vai receber o ruim. É. E é isso, meu irmão. Pô, assunto Perfeito, cara. legal, hein, cara? Eu Perfeito. gostei. Muito bom. Gostei. Muito Deu uma bom. bugadinha aqui nos meus pensamentos. Falei, tentei me segurar, mas não consegui. Eu entendi aqui um pouco. Mas é isso, meu irmão. Vamos bater aquela fotografia. Bora. Vamos lá. Boa. Feito. Até amanhã, se Deus quiser. Um ótimo dia, irmão. Até Gratidão pela amanhã, sua cara. vida, gratidão pelas pessoas que Gratidão, cara. passaram aqui, que Gratidão. vão passar. Então, é É isso isso. aí. Beijão para todos aí. Um excelente dia. Deus abençoe o nosso dia. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.